Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fazia alguns dias, algumas semanas na verdade, que eu não gravava nenhum vídeo aqui para o canal, porque agora com essa questão das atividades das lives que eu comecei a preparar aqui para vocês, eu fiquei meio que sem tempo de gravar vídeos e tem vários assuntos, várias questões que eu gostaria de apresentar para vocês na forma de vídeos. Então tá um pouco corrido e também mais as questões de trabalho, mas agora eu encontrei um tempinho onde eu gostaria de falar para vocês, brevemente sobre um livro que eu li já faz algum tempo e que eu queria apresentar aqui, digamos que uma resenha. Trata-se deste livro aqui, Ímpio, o Evangelho de um Ateu, Memórias do Fábio Marton. Talvez alguns de vocês já conheçam o livro e aqueles que não conhecem, então quero deixar aqui as minhas impressões em relação a essa obra. Tá? Peço inicialmente, quem está acompanhando aqui o vídeo ainda não é inscrito no canal, para se inscrever no canal tem um botão de inscreva-se aqui abaixo do vídeo, a inscrição é gratuita, e curte, compartilhe, comente aqui, que tudo isso ajuda a fazer com que o conteúdo desse canal ele possa ter um maior alcance. Bom, tem aqui no canal do YouTube uma playlist onde eu falo sobre resenhas ateístas ou resenhas de obras que têm um caráter ateísta. Acredito que tem umas 2 ou 3 resenhas que eu fiz, não me recordo muito bem, mas agora eu quero falar sobre este livro que tem um caráter um pouco diferente, porque eu acho que eu fiz uma resenha do livro do Richard Dawkins e também do livro de um filósofo francês, o Michel Onfray. Foram 2 resenhas. E este aqui é um livro mais de caráter memorialístico e ele é escrito, então, como eu falei, pelo Fábio Marton, que é um jornalista paulistano, nasceu em 1978 e, enfim, tem uma trajetória aí na questão da área do jornalismo. Então, o que eu queria falar para vocês em relação a esse livro, sem dar muito spoiler, para aqueles que ainda não conhecem o livro. Tá? O Fábio Marton ele vai relatar nesse livro basicamente o processo dele, como ele se transformou, como ele passou a se definir como ateu. E aqui é interessante, o livro ele então vai contar a história dele desde a infância e tal. E ele vai falar que ele nasce dentro de uma família, que é uma família que tem crenças religiosas, mas que a questão da religião não era muito preponderante no cotidiano e no dia a dia, então, da família. Então tinha essa questão, apesar que o avô paterno do Fábio Marton era um pastor evangélico. Mas isso não era uma coisa, então, como eu falei, preponderante até os 8 anos de idade. Então o Fábio Marton coloca que quando ele tinha 8 anos de idade, ele dá uma guinada e a família também vai acompanhar essa guinada de ter uma vinculação mais orgânica com a religião. E aí sim, ele passa a frequentar as igrejas e tudo mais, ele segue todos aqueles preceitos que geralmente aqueles religiosos que têm uma prática em relação à sua crença do ponto de vista mais institucional, tudo isso o Fábio Marton vai ter. E aí ele vai falar, eu não quero, então como eu falei, não quero largar muito spoiler, mas ele vai falar de um acontecimento muito traumático na vida dele, quando ele ainda estava ali, naquela transição da infância para a adolescência, e esse evento traumático vai reforçar a crença religiosa. Então essa é até uma conversa que eu já tive algumas vezes, se as questões traumáticas na vida de uma pessoa religiosa são capazes de abalar a fé dessa pessoa. E na verdade, a minha leitura a partir do que eu conheço é que, de um modo geral, eventos traumáticos acabam não abalando a crença religiosa. Pelo contrário, reforça, porque passa a ser visto as dificuldades como uma espécie de provação, a fé sendo testada. Então vai
reforçar as crenças religiosas. Uma vez que aquela pessoa tem um entendimento sobre o mundo e sobre a existência baseado em premissas religiosas, dificilmente ela vai sair desse horizonte de compreensão para tentar entender fenômenos traumáticos a partir de outras referências. Então, dito de outra maneira, no caso de uma doença, por exemplo, dificilmente a pessoa vai deixar de dar uma interpretação religiosa, vai dizer, não, isso é apenas uma questão da ciência, porque não vai ter isso como referencial na sua vida. Claro que eu não estou dizendo que sempre é assim, mas há uma tendência a que isso aconteça, principalmente se as pessoas estão inseridas dentro de um universo social bastante religioso, como era o caso do Fábio Marton nesse momento da vida. E aí ele vai, tem várias questões que ele vai relatando, aquelas questões da adolescência, bullying, ele vai passar por momentos difíceis na escola, etc e tal. E aí ele vai contando inclusive como essas questões que ele vai sofrendo, principalmente na escola, tinha poucos amigos, e ele vivia então um certo isolamento. E o que ele faz? Ele começa a ir para a biblioteca, ele começa a fazer leituras, e a partir desse momento ele vai vendo que existem outras referências, outras maneiras de entender o mundo. Ele vai falar que ele entra em contato com as questões ligadas à área da biologia, vai conhecer a teoria da evolução, e isso já vai despertando ali uma sementinha da dúvida em relação a tudo aquilo que ele tinha aprendido. Mas ainda assim ele vai mantendo uma vinculação com a igreja, que ele tinha então essa perspectiva evangélica, mas aos poucos ele começa a se afastar. Então ele vai se afastando, vai deixando de frequentar, mas a crença religiosa dele, essa ainda vai permanecer por mais alguns anos. Se não estou enganado, porque já faz alguns dias que eu li, na verdade já faz acho quase um mês que eu li este livro, ele diz que ali por volta dos 16, 17 anos é que vai ocorrer essa ruptura com uma crença religiosa, mas só que não é uma coisa que ocorre assim do dia para a noite. Ele já vinha passando por um processo, há alguns anos, de questionamento e de começar a refletir sobre a religião, e isso vai fazendo então gradativamente com que ele se afaste inicialmente da igreja, do convívio com as pessoas no meio religioso, nesses espaços, a convivência se dá no dia a dia, mas numa outra dinâmica, e daí então chega num momento em que a própria ideia da existência de Deus ele começa a interrogar, e essa interrogação ele começa a refletir, começa a avaliar em termos de argumentos, e ele chega num ponto que ele vai então ter a consciência, ele vai desenvolver essa consciência que não existe um Deus. Tem até um relato bem curioso, que ele está em casa, ele sobe lá na parte de cima da casa e começa a conversar, entre aspas, com Deus, olhando para o céu, isso durante a noite. E que é uma prova da manifestação da existência de Deus. Deus, se você existe, se manifeste e tal. E ele não tem nenhuma resposta. Acho que ali é um dos momentos finais ali que ele vê que não, Deus realmente não existe. O que causa um abalo, ele vai acabar dedicando mais a parte final para falar sobre como que foi ser ateu numa família que continuou sendo religiosa. Então tem ali umas tensões, mas ele não vai aprofundar muito nisso. E o livro ele termina então com até tem um relato de muitos anos depois e tal, quando ele mantém a sua ideia, de se identificar como ateu, mas a questão da religião ela não deixa mais de ser um elemento importante. Ele é um elemento importante, mas que não na vida pessoal dele, mas sim para a família. Então é bastante curioso, mas ele mostra muito mais ao longo do livro essa questão de como ele até os 8 anos era uma criança que
tinha uma relação não muito forte com a religião em termos de pertencimento a igrejas, como a partir dos 8 anos ali até então a metade da adolescência, ele passa a ter uma questão muito forte com a religião e como depois vai se dando gradualmente esse processo de ruptura. Aí na parte final sim, ele vai dedicar algumas páginas para falar sobre como é a sua vida a partir do momento em que ele se identifica e diz para a família que não acredita mais na Bíblia, que não acredita que Deus existe, mas causa um choque, né? Tem uns episódios como num almoço de família e tal, né? Que a questão é levantada. Então tem umas partes bem curiosas, mas eu recomendo, é uma leitura muito acessível e vocês leem em 1, 2 dias, né? Se tiver com tempo disponível, é bem tranquila e é uma referência de uma obra, né? de um brasileiro, né? Até então tinha mais falado aqui para vocês sobre obras de autores estrangeiros, mas aqui nós temos então a obra de um brasileiro que vai relatando então essa questão de como ele se torna ateu. Então veja, né, ele nasceu em 1978 e a ruptura dele com a religião se dá ali na década de 1990, né, quando ele se torna ateu, que é aquele momento inicial quando, né, os dados do IBGE mostram isso, que começa a partir da década de 1980, ele está naquela fase inicial que aquele grupo que se autodenomina como um sem religião começa a aparecer nos dados do IBGE. E dentro daquele grupo vão também estar presentes os ateus e agnósticos. Então fica aqui como referência para vocês. E bom, pessoal, então é isso. Espero poder voltar aqui em breve com vídeos, mas eu estou com mais lives programadas até para a próxima semana. Vou fazer uma live comemorativa, né, em relação à publicação do meu livro, né? Faz 1 ano, agora está fazendo 1 ano de publicação do meu livro, O Ateísmo no Brasil, Sentidos da Descrença nos séculos 20 e 21. Então eu vou fazer uma live, eu vou falar um pouco sobre o livro, mas também quero falar um pouco mais sobre as questões relacionadas ao ateísmo no Brasil de hoje, né? Como é que está a questão do ateísmo nessa sociedade onde a religião ela parece ter cada vez um papel mais proeminente, pelo menos em termos sociais e políticos, nós podemos ver bastante isso. Eu também gostaria de um feedback sobre o que vocês estão achando das lives, né? Já fiz uma live com o professor Danilo Firmino, que falou lá sobre a ATEA, né? Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, que foi o tema da dissertação de mestrado dele na área de História. Já entrevistei o Hélio Silva, né, sobre as relações entre ateísmo e LGBTQIA+, né, que é uma particularidade da história de vida dele. E também da Karina Meirelles, que falou sobre as relações entre ateísmo, feminismo e anarquismo dentro da trajetória de vida dela. Então, muito vinculado, o Bate-Papo Ateísta, a série que eu tenho, está muito vinculado então a essas trajetórias particulares. E a próxima live, então, será uma live apenas comigo, mas agora para o mês de junho já tenho algumas indicações aí de novas lives com novas temáticas, e a minha ideia é sempre começar a trazer cada vez mais ateus e ateias para que contem suas experiências de vida em relação à religião e ao ateísmo. Bom, era isso. Deixo um abraço aqui para todos e todas e nos vemos em breve.